Olá, a TV e a Rádio Câmara prosseguem na série da apresentação do time do primeiro escalão do governo de Clodoaldo Gazeta. E aqui no estúdio da TV Câmara e também no 93,9 da Rádio Câmara, Eric Fabris, que assume a presidência do Departamento de Água e Esgoto, lugar por onde ele já passou em uma outra gestão e, portanto, conhece bem as funções de estruturação da autarquia, que é responsável pelo abastecimento e o saneamento aqui na cidade de Bauru. Eric, é um prazer tê-lo de volta aqui conosco, com esse desafio na apresentação dos secretários de lidar com uma área que interfere diretamente nas questões, inclusive, que a cidade discute. Nós estamos conversando com os outros secretários, como eu apresentei, sobre a capacidade da cidade de romper algumas das suas deficiências e também ter oportunidade de crescimento em regiões específicas da cidade, o que depende, obviamente, de saneamento e água. Depois de alguns dias tendo o seu retorno ao Departamento de Água e Esgoto, que primeiras impressões você tem sobre o DAI que você recebe de volta para fazer a gestão? Nelson, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar também com os ouvintes e telespectadores. Nós recebemos um DAI muito parecido com o DAI que nós recebemos há 24 anos atrás. A sensação é que não houve evolução tecnológica significativa dentro da autarquia. Não quer dizer que o DAI esteja uma calamidade em termos de abastecimento. Ele está bem, está firme. Estamos também a caminho de concretizarmos o sonho que, de uma certa forma, eu praticamente iniciei na minha primeira gestão, que é o tratamento de esgoto. Mas ainda existe uma carência muito grande de tecnologia, de telemática, de tal forma que com o recurso da tecnologia que existe hoje, a gente possa dar respostas mais eficientes para os momentos de deficiência no abastecimento, né? Até nos anteciparmos aos problemas. Então, esta é uma área na qual a gente pretende investir bastante nesse quadriênio que estaremos à frente da autarquia. Do ponto de vista das questões mais prementes do dia a dia, aquela que vem de resposta até imediatista do consumidor, é natural que o abastecimento de água seja aquele que traga o maior número de demandas em número no 0800 do DAI ou naquele do dia a dia. A última gestão fez um esforço nos últimos meses, e a gente conversou com eles aqui, de reduzir o tempo de resposta da autarquia em relação aos vazamentos. Eu acrescentaria a essa questão do dia a dia, que está ligada diretamente ao dia a dia do cidadão, a qualidade do tempo de resposta, tendo em vista a questão das reclamações de buracos, por exemplo, de compactação de rua. É uma questão de engenharia que me parece que ficou diluída nos últimos tempos, e a gente está aqui acompanhando esse histórico. O que você pensa a respeito disso, Eric? Veja bem, a cidade cresceu muito nesses últimos 20 anos, né? E o DAI ainda tem praticamente as mesmas unidades regionais de manutenção. Há necessidade de se repensar a distribuição das unidades, talvez o aumento até das unidades de manutenção. E, de novo, investirmos em equipamentos, investirmos em treinamento do pessoal e investirmos em supervisão dos trabalhos. Um buraco, um vazamento provoca, num primeiro momento, uma perda de água, o que é um prejuízo para a autarquia. Provoca, num segundo momento, o desabastecimento de uma região e o buraco que foi aberto para que se reparasse aquele vazamento causa um transtorno aos moradores, aos veículos, e precisa ser recuperado no menor tempo possível. Na minha primeira gestão no DAI, há 20 anos atrás, eu iniciei pela primeira vez a reposição da capa asfáltica pelo próprio DAI, porque até então era feito pelas equipes da Secretaria de Obras. Eu sei que esse procedimento foi suspenso durante um bom período nesses 20 anos e foi retomado agora recentemente, e nós então vamos investir
nesse tempo de recuperação dos buracos abertos. O ideal é que se chegue próximo de 24 horas. Não dá para prometer 24 horas, porque existem os momentos de pico de demanda, nos períodos chuvosos, mas que seja uma meta a se buscar a reposição, o fechamento do buraco primeiro, o fechamento com tecnologia, com compactação, que não está sendo feito, com a última camada em solo-cimento ou em brita graduada, que também não está sendo feito, e, finalmente, a reposição da capa asfáltica, que finaliza a operação. Eu ia comentar esses dois fatores e me parece que a compactação fica mesmo a olho nu do leigo do dia a dia, ele acaba percebendo isso, que não basta ir lá, obviamente, e mesmo sendo leigo, e repor a capa asfáltica. A falta da compactação faz um número gigantesco, que eu não sei se o DAI tem, mas de resserviços. E isso significa, para o poder público e para a própria autarquia, obviamente, gastar serviço, tempo, mais de uma vez. Exatamente. A compactação mal executada vai propiciar, no curtíssimo prazo, um novo afundamento da capa asfáltica. E aí você tem que voltar para reparar aquele afundamento com mais capa asfáltica. Ora, o material caro nessa história toda não é a terra, que praticamente é de graça, né, que uma vez compactada vai dar uma sustentação melhor. Também não é a camada de solo-cimento ou brita que se usa como base de pavimentação. O material caro é o CBUQ, o concreto asfáltico usinado a quente, que é a capa asfáltica. Então, ficar repondo capa asfáltica realmente é um prejuízo em termos de retrabalho, em função das equipes terem que voltar ao local, e é um prejuízo em termos do material nobre, que é esse CBUQ. Do ponto de vista de abastecimento, falar da questão mais macro, gerencial, a cidade tem hoje uma redução da dependência do sistema Batalha, de cerca de 40% para 35%, segundo os dados oficiais do governo, e pouco mais de 30 postos que funcionam, porém, para poder atingir a cidade inteira, praticamente 100% do tempo. A ideia que foi concebida há algum tempo de tentar eliminar um pouco, ou arrefecer um pouco o uso, por exemplo, em horários de pico, quando a tarifa é muito mais alta, dependeria de um investimento gigantesco de reservação. A gente está falando de dados por ter acompanhado desde a origem o plano diretor de águas, que apresentou uma série de etapas. Aí tem questões que podem eventualmente ser atacadas de curto prazo, mas algumas exigem muito mais volume de dinheiros e só viriam, se tiveram recursos, a médio prazo. Como é que você vê essa relação entre a capacidade de reservação, inclusive dentro da casa das pessoas, que muito pouco se toca, porque nós temos uma série de núcleos habitacionais no tempo, em Bauru, você acompanhou isso durante a sua gestão, e as pessoas, muitas delas, aos milhares, ainda usam a caixinha de 500 litros para 4 pessoas. Aí é insuportável ter água o tempo todo. Chega a ser pior do que isso, Nelson. Existem casas de núcleos mais antigos onde a caixa d'água é de 250 litros. E descontado aquele espaçozinho da boia, né, sobra 180. Isso não é o consumo de uma pessoa em 24 horas. E essa casa, às vezes, tem 3, 4 pessoas. Existem núcleos habitacionais onde o tanque de lavar-roupa, que é uma coisa importantíssima dentro da casa, é abastecido diretamente pela água que vem da rua, e depois o cano sobe e vai até a caixa d'água para abastecer. Então, interrupções de abastecimento são normais. Existe um vazamento, você tem que fechar a rede para poder consertar. E as donas de casa ficam sem poder lavar a sua roupa, embora elas tenham água na caixa, na pequena caixa que se colocou de 500 litros. O ideal é que cada família tenha a reservação de 200 litros por dia por habitante, né? Então, se você tem uma casa com 5 pessoas, seria necessário uma caixa com 1000 litros de reservação. Mas você estava falando também da macro reservação, dos grandes reservatórios. O DAI tem um número de reservatórios até razoável, né? Eu te confesso que essa semana, eu não vou falar que andei apagando incêndios, né, mas andei fechando vazamentos. Entendi. Eu ainda vou estudar melhor esse plano de saneamento, porque eu me reservo o direito de ter a minha opinião também. Claro. Né? Mas
eu vejo que há uma necessidade talvez maior de interligação entre fontes de produção, entre poços e a ETA, né, a Estação de Tratamento de Água, com a interligação dos reservatórios com as unidades de produção, de tal forma que você cria um sistema redundante, que quando você tem um problema numa determinada região, você possa trazer água de outra região para abastecer, né? E para isso são necessárias adutoras. Sim. Também são investimentos de porte. São investimentos de porte, mas é um investimento que traz um resultado muito grande. Eu menciono um exemplo que nós tivemos nessa primeira semana, né? Nós tomamos posse na segunda-feira, na terça a TVT nos solicitou uma entrevista ao vivo lá no Núcleo Gás, onde estava havendo falta de água, com os moradores na rua já bem irritados com a situação, e era uma situação que vinha desde a época do Natal, né? O que nós verificamos? Houve uma queda de produção do principal poço que abastece o reservatório do Gaiso, né? E também houve um aumento de demanda em função da onda de calor que a gente vem atravessando, né? A pergunta da jornalista foi: o senhor tem uma solução imediata? Eu falei: olha, não tenho. Solução imediata que eu posso fazer é colocar caminhões-pipa na rua para abastecer quem quiser pegar água de graça, inclusive, né? Colocamos os caminhões-pipa, né? Não houve tanta demanda por parte dos moradores. Aí eles me perguntaram: o que a gente faz? Eu falei: descarrega o caminhão-pipa no reservatório, né? E vai buscar mais água, né? E aí surgiu a ideia de fazermos a adutora rodoviária, né? O DAI tem uma frota muito boa de caminhões-pipa de 15 mil litros, então nós pusemos 4 caminhões-pipa trazendo água do Rase para o Geisel. É um trajeto rodoviário relativamente curto, e cada caminhão consegue trazer 15 mil litros por hora, né? Então nós colocamos a queda de vazão do poço, que era de aproximadamente 50 mil litros hora, nós conseguimos suprir com uma ponte rodoviária de caminhões-pipa, abastecendo não a população, mas abastecendo o próprio reservatório do DAI. Se tivéssemos uma adutora entre o Rase e o Geisel, não teríamos tido esse problema. Estava resolvida essa questão. Mas foi uma solução inédita que nunca tinha sido tentada no DAI, de fazer socorro entre unidades usando os caminhões-pipa, e foi muito bem sucedido. Falando de uma outra experiência, o Plano Diretor de Água suscitou uma série de discussões sobre quanto efetivamente o DAI tem de perdas no sistema, tanto dos vazamentos quanto da questão do faturamento entre o que ele produz efetivamente e aquilo que é registrado nos hidrômetros das casas, tendo em vista a vida útil. O parque de hidrômetros é bastante antigo. Aliás, nos últimos 20 anos não tem um plano consistente, não teve, de substituição de hidrômetros, o que aqui não é criticar o passado, mas me parece bastante absurdo do ponto de vista de quem tem na matéria-prima água o seu produto natural de faturamento. Mas pensando nisso, o DAI está fazendo uma experiência que começou no final do ano, que vai nos dar um indicador mais seguro depois do estudo do Plano Diretor de Água, lá na região do Gasparini. Foi instalado, enfim, equipamentos medidores que vão ter os dados agora, finalmente, de quanto naquela região, quanto que se produz de água e quanto efetivamente que está faturado. É a tal da relação de perdas. É um mecanismo que precisa ser pensado do ponto de vista da questão do dia a dia, para a gente saber quanto que efetivamente tem em cada região da cidade? Veja bem, o DAI nasceu, na verdade, nasceu oficialmente há 55 anos atrás, né? Numa época em que o mundo tecnológico era diferente, a lógica da relação entre o poder público e a população era diferente. E desde então, eu nem sei te dizer se isso é lei, ou se é norma, ou se é decreto, mas enfim, existe um dispositivo que diz que cabe ao munícipe instalar o hidrômetro. Sim. Né? Também caberia ao munícipe substituir o hidrômetro depois de aproximadamente 8 anos, que é a vida útil dele. Porque quando o hidrômetro atinge a sua vida útil, ele começa a dar o que a gente chama de arraste, né? As engrenagens já desgastadas nunca vão marcar mais consumo de água, sempre vão marcar menos, né? E isso passa a fazer parte das perdas. Não é exatamente perda a água que foi jogada fora,
é água que não foi faturada. Sim. Né? Então, o DAI já vem, nos últimos meses da gestão anterior, realmente com esse projeto piloto no Gasparini, e nós estamos dando continuidade nisso, mas nós precisamos repensar a questão da hidrometria. Né? Pessoalmente, eu não acho correto que o munícipe cuide do seu próprio consumo, que ele seja responsável pela máquina que mede o consumo. Né? Você chega no munícipe e diz, olha, o seu hidrômetro está vencido, o senhor precisa trocar, então o senhor vai gastar aí R$70 para trocar o hidrômetro, mais a mão de obra, 100, né? E a sua conta de água vai subir. Ele não vai trocar. Né? É uma situação meio estranha. Né? Quem é o interessado em substituir aquele hidrômetro? O DAI. Então, o DAI que faça a substituição. Né? Precisamos rever o arcabouço legal da hidrometria, né, para que o DAI possa fazer a substituição. E veja bem, se você for comprar um hidrômetro na praça, ele custa entre R$70 e R$80. O DAI fez uma licitação para esse projeto piloto do Gasparini e os hidrômetros estão saindo na faixa de R$44. Eu ia comentar isso fazendo um parênteses em relação à Limeira. Aí a gente olha muito o que se fizeram já em outros lugares para ver se a gente aplica ou não na nossa aldeia. Nós contratamos o plano diretor de águas, você terá a oportunidade de analisá-lo ao longo do tempo. Fui vendo questões bastante detalhadas de pontos que a gente está conversando aqui. E na área de perdas, Limeira, por exemplo, aplicou um plano de reservação com alteração da lei municipal, estabelecendo relações de incentivo, inclusive, porque a resposta majoritária, natural, é essa que você comentou. Em relação do desgaste do equipamento, o sujeito percebe, não, agora estão cobrando mais em mim na conta de água. Não, é que agora estão cobrando efetivamente, tecnicamente, aquilo que ele deveria pagar. Né? Mas, de qualquer forma, isso deu uma resposta do ponto de vista da vida da autarquia, inclusive, com bastante significativa do ponto de vista de eliminação de perdas, do ponto de vista do faturamento lá em Limeira. Eu achei bastante interessante, mas isso envolveu um ponto que a gente comentou aqui, de comprometer o contribuinte com a troca da caixa d'água de 250 litros, que eles tinham bastante também. Na minha primeira passagem pelo DAI, eu deixei funcionando um programa de caixa d'água subsidiada. Né? Era um programa pelo qual o DAI colocava uma caixa d'água maior no domicílio. Às vezes até existem domicílios que nem tem caixa nenhuma. Né? Então o DAI ia lá, às vezes não tinha, uma casa muito humilde, não tinha nem condições de colocar a caixa d'água na laje. Então levantava lá um postezinho e colocava a caixa d'água do lado externo mesmo. E, se eu me lembro bem, ficava mais ou menos assim, o DAI cobrava do contribuinte o material que ele aplicou e parcelava isso em 10 parcelas e não cobrava a mão de obra para fazer a instalação. Né? Isso aí foi muito bem sucedido, mas eu verifiquei que num determinado momento essa portaria foi revogada. Não sei se houve algum entrave jurídico ou se foi simples falta de interesse por parte dos administradores do DAI, mas eu já estou estudando o retorno desse programa aí. Me parece razoável pensar num plano de reservação que tenha essas relações entre o DAI trocal, contra o hidrômetro assumindo o parque se for eventualmente, e estimular o sujeito a ter mais água dentro da casa dele, até para poder ter resposta para essas questões emergenciais. Sim, eu acho que todas essas ações são fundamentais. Né? O contribuinte, o munícipe que tiver uma reservação adequada, provavelmente não vai nem sentir a falta d'água. O problema é que o pessoal também gosta da pressão da água. Né? Então, a dona de casa não quer aquela água de baixa pressão da caixa d'água dela no tanque de lavar roupa. Né? Ela quer uma água espirrada. Né? E essa água espirrada, você só consegue com a ligação direta na rede do DAI. Né? E isso tem duas consequências. Primeiro, ela fica sem água quando o DAI precisar interromper para fazer alguma manutenção. Né? E segundo, ela gasta muito mais água. Né? Porque com a água que ela poderia enxaguar ali uma camisa em baixa pressão e esfregando a camisa, ela vai dar aquele jorro de água na camisa e vai gastar 5, 6 vezes o que ela gastaria se a água tivesse vindo da caixa. Mas aí a gente passa por um outro problema.
né, que é a tarifa do DAI ser uma tarifa muito baixa. Sim, Né? Se você comparar com a Sabesp, que atua aqui em Agudos, Pederneiras, Piratininga, honestamente eu não sei, ainda não consegui apurar qual é a relação entre a tarifa do DAI e a da Sabesp. Mas na minha gestão anterior costumava ser de 3 vezes. Tem um argumento pedagógico que a gente usa aqui, mas é pensando, puxando a camisa para o lado do consumidor, eu falei, ó, é a Sabesp que cobra muito caro, não é o DAI que cobra barato. Talvez. Ou talvez, como em tudo na vida, a verdade não esteja nos extremos. Né? Talvez a tarifa real fosse alguma coisa intermediária. Um ponto de equilíbrio. A estação de tratamento de esgoto, por força do seu porte, nós não estamos habituados com obras de médio porte para quem conhece obras de escala, como o Eric tem na sua experiência tradicional. Mas para nós aqui, uma estação de tratamento de esgoto de 129 milhões, com 139 milhões, com a necessidade de fazer o tratamento de esgoto no tempo de toda a cidade em até 4 módulos, é a obra maior das últimas décadas, certamente, que está em andamento. Com todas as dificuldades, você como engenheiro teve o privilégio de participar de uma discussão como profissional de algumas dúvidas que estão em andamento. Tecnicamente ou juridicamente, ela está feita à prefeitura por causa da relação de contrato, mas o DAE é naturalmente aquele que está muito mais próximo das relações desse tipo de obra. O que já deu para conversar, se é que você teve esse tempo, Eric, em relação à necessidade, até por sua experiência, de acompanhamento e de ajustes que serão necessários em relação a esse contrato e sua execução? Você tem razão. Eu já participei de obras bem grandes, Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, mas a nossa estação de tratamento não é pequena, não. Hoje ela é a maior obra de saneamento no interior do estado de São Paulo. Então, ela padece de alguns problemas. O projeto que foi contratado pelo DAE não foi bem detalhado, deixou algumas lacunas. Aí a empresa que fez o projeto foi vendida para uma multinacional que, num primeiro momento, não queria dar o apoio necessário. Não sei se está dando. Na verdade, eu estou entrando nesse assunto agora. A promessa do prefeito Gazeta, quando me convidou para o DAE, é que o DAE passe a gerenciar totalmente a obra da ET. Claro que nas próximas semanas aí vamos ter que encontrar o caminho jurídico e administrativo para que esse gerenciamento talvez seja técnico, mas a prefeitura continue fazendo o gerenciamento financeiro. Talvez um decreto que estabeleça essas obrigações. Então vamos ter que estudar isso direitinho, ainda não foi abordado, não houve tempo. Mas eu espero, com a minha experiência, os problemas que estão acontecendo são, nesse momento, que estão barrando o andamento da obra, são de caráter geotécnico. Tá? A questão das estacas, eu espero, com a minha experiência como engenheiro geotécnico, poder contribuir para que a coisa se desenrole, que a coisa evolua e que os problemas sejam sanados e a gente possa concluir essa obra o mais rápido possível. Mas ainda estamos um pouquinho no começo, ainda não dá para dizer muito. A minha tentativa de comparar que é uma obra de porte médio é em relação àquelas que você tratou profissionalmente, que são de muito maior porte, não que ela seja pequena do ponto de vista de saneamento. Mas, Nelson, eu costumo dizer que não existe obra pequena ou grande. Na hora que o cliente me procura, a minha obrigação é me portar profissionalmente e de forma competente, seja para projetar uma rodovia ou seja para projetar a fundação de um galinheiro. O que incomodou na estação de tratamento de esgoto, depois é sempre uma visão de leigo aqui do jornalismo, é que você tem, enfim, agora já está formatado, mas de lidar com um contrato onde, de maneira bastante provocativa, me parece que quanto mais tempo a empresa demora para executar a obra, ela tem uma relação financeira que a beneficia do ponto de vista do projeto. E essas lacunas acabam gerando, no fundo, prejuízos aos moradores que têm um fundo constituído desde 2005 e há uma ansiedade natural de que a cidade possa, obviamente, tratar com qualidade o esgoto que ela produz in natura todo dia no perímetro urbano.
Tem se falado muito de que a empreiteira se beneficia do atraso. Eu, honestamente, com a minha experiência em obra, eu não entendo dessa forma. A empreiteira tem custos fixos, né? Ela tem que manter mestre de obra, engenheiro, ela tem toda uma equipe e o atraso para ela é custo. Né? Que faz diferença na conta. Na verdade, o atraso vai contra a lucratividade da empresa. Eles já me procuraram, então, realmente, quase que desesperados para fazer essa coisa andar, fazer a obra andar. O que aparentemente beneficia a empreiteira é que agora, acho que no mês de abril, existe o reajuste do contrato. Né? Isso aí em qualquer contrato nesse país aqui, anualmente se faz o reajuste pela inflação. Né? A inflação não foi muito alta nesses últimos 12 meses. Né? Então, provavelmente... 6,99 o dado do ano passado. Exato, coisa aí de 7% que eles vão ter de reajuste. Quando está muito próximo do reajuste, até faz sentido. Quer dizer, o que eu não fizer em março e fizer em abril, né, eu vou ter 7% a mais. Né? Mas, olha, honestamente, eu acho que esses 7% aí, eles estão tendo mais prejuízo com os custos fixos do que o benefício com o reajuste. E o reajuste é devido, não há que se questionar. A gente não deixar de passar 2 pontos aqui. Uma é a questão da eventual reforma administrativa do DAE. O DAE, assim como o governo, como é sabido por você, passou pelo plano de cargos, carreiras e salários, criou algumas estruturas, possibilidade de acesso à carreira. No DAE, especificamente, como ex-servidor, eu lembro que acabou com aquele 2.0, que me parecia uma obra de faturamento pessoal para poucos, com 2%, mas isso foi resolvido de mão de obra de expectativa interna para servir a algumas ocasiões políticas. Por outro lado, criou uma série de coordenadorias, salvo engano, são 16 coordenadorias, e a departamentalização é algo bastante criticado pelo novo prefeito. Como que você pretende discutir essa questão de como é a estrutura do DAE em relação aos seus serviços? Olha, a estrutura atual do DAE é a mesma. São sete diretorias, é a mesma de 25 anos atrás. Tá? E o DAE tem tido um desempenho razoável com essa estrutura. Talvez nós temos que criar uma 8ª divisão para o tratamento de esgoto. Né? Eu acho que é importante que o tratamento de esgoto seja alçado ao nível de divisão. Hoje ele está ao nível de diretoria de serviço. A minha visão de trabalho é aproveitar essa estrutura, que é uma estrutura vertical, realmente ela é meio comprida na vertical, né? Então a departamentalização que o Gazeta sempre menciona, né? Buscar um enxugamento dessa estrutura vertical, mas criar uma estrutura horizontal, que eu chamo de um organograma matricial, né? em que se possa trabalhar por projetos. Então você pode pegar um assessor ou mesmo um diretor de uma determinada divisão e dizer, olha, você vai ser aqui o coordenador do nosso projeto de troca de hidrômetros, por exemplo. Né? Então você vai andar horizontalmente no organograma, né? nas diversas áreas para agilizar esse processo. Né? Então, troca de hidrômetros passa pela diretoria administrativa, porque vai ter que comprar o hidrômetro. Passa pela jurídica, porque tem que ver o arcabouço legal de passarmos a propriedade dos hidrômetros para o DAE. Passa pelo planejamento, porque, de uma certa forma, atinge o horizonte de produção de água. Né? Enfim, então você tendo um coordenador de projeto andando na horizontal do organograma, você consegue trazer as inovações necessárias, né? A atualização tecnológica necessária. A gente falou sobre abastecimento, deixar de comentar o dia a dia aqui do dado que você deu, aquela questão cultural mesmo da dona de casa, que é água sob pressão. Ela não só está acostumada com a água sob pressão na torneira, como ter 24 horas ela disponível. Isso envolve você ter a produção dos poços, por exemplo, também 24 horas sem nenhum
respiro, nenhum fôlego no sistema. Isso envolve um custo de energia elétrica gigantesco, a gente falou sobre reservação, enfim, é uma engenharia, usando a simbologia da palavra aí, que tem mais de uma frente. E a ETA, como um produto apontado no plano diretor de águas, que temos, salvo engano, até 2019, que pensar no outro investimento gigantesco, que é resolver o problema da outorga dela, de 347 litros por segundo, de 550 que em média ela tira hoje naqueles motores gigantescos lá na beira do Batalha, para resolver uma questão, inclusive, de licença, de instalação, de uso ambiental, né? É um outro grande desafio a médio prazo, considerando que 2 anos não seja curto prazo, de pensar no projeto disso. Justamente. Felizmente, a dona de casa que gosta da água sob pressão, ela não lava a roupa depois das 8 da noite, né? A maioria, pelo menos, né? Então, os poços não chegam a trabalhar 24 horas, né? Na verdade, o poço que trabalha muito, trabalha 16 horas. E ele para de trabalhar quando os reservatórios, não só os domiciliares, mas os reservatórios do DAE estão cheios, né? Essa questão da outorga precisa realmente ser resolvida. Existe, o plano diretor propõe uma nova captação de água numa região mais baixa do Rio Batalha, próximo ali da Bauru Marília, né? É aquilo que eu te disse, eu quero estudar melhor esse plano, tá? Me reservo esse direito. Eric, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. O jornalista é tudo ansioso, fica antecipando questões que já estão na cabeça dele todo dia. A gente vai te acompanhar até a comissão pública aqui na rádio e na TV Câmara. Boa sorte na sua gestão, no seu retorno à frente da autarquia. Nelson, eu que agradeço o convite. Sempre que for de seu interesse, estamos à disposição para, utilizando a imprensa, prestar contas aos munícipes daquilo que a administração pública vem realizando. Muito obrigado, engenheiro Eric Fábio, presidente do Departamento de Água e Esgoto. Você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara, acompanha a apresentação do time do prefeito Clodoaldo Gazeta em relação, sobretudo, ao primeiro escalão. Depois nós passamos para as áreas de diretorias e departamentos para que você, em casa, possa ter as informações e saber quem são os seus representantes nas estruturas públicas da nossa cidade. Até o nosso próximo encontro.